Programa Na Mira da Cidade. A política tratada com a seriedade que merece. Fatos, análise, debates e entrevistas. Acompanhe e participe. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 41 988 56 8451. Na Mira da Cidade. Juliano Zimmer. Juliano Zimmer. Juliano Zimmer. Muito bom dia, 10h05. O que está acontecendo? A mesa pirou de vez aqui, a mesa de áudio, né, Haroldo? Tá todo mundo aí meio doidão hoje, né? 16 de julho de 2020. Tá no ar mais uma edição do programa Na Mira da Cidade, sempre contando com a sua participação. Hoje nós temos que falar sobre vários assuntos ligados também a São José dos Pinhais. Vamos fazer aí o nosso debate hoje relativo aí às restrições de isolamento social. O governador dizendo uma coisa, os prefeitos, alguns concordam, outros não. Daqui a pouquinho nós vamos tratar desse assunto, especificamente em São José dos Pinhais, né? Vamos falar também sobre o sistema de transporte coletivo de São José. Vamos dar uma geral hoje, informar a população são-joséense o que está acontecendo no município de São José. 16 de julho de 2001, há 19 anos, uma data como hoje, o presidente do Senado, Jader Barbalho, foi citado 50 vezes como beneficiário dos desvios de dinheiro do Banco Estadual do Pará, o Banpará. Foi feito um relatório de fiscalização do Banco Central que identificou todos os envolvidos que estavam junto com Jader Barbalho no esquema que lesou o Banco Estadual entre 1984 e 1988. E a família dele, toda a família envolvida, os parentes mais próximos, né? O pai dele, suplente, Laércio Wilson Barbalho, estava no rolo também. A ex-mulher, deputada Elcione Barbalho, na época do PMDB do Pará, e os irmãos Luiz Guilherme Fontenelle Barbalho e Joércio Fontenelle Barbalho. Os valores contabilizados, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, na época que o senhor Jader Barbalho desviou do Banco do Pará, somariam R$443 mil, o dobro do que Jader recebia em 2 anos de mandato como senador. E no decorrer das investigações, pouco tempo depois, os procuradores na época afirmaram que o valor chegaria a muito mais do que 443 mil, poderia ter chegado a 22 milhões de reais em dinheiro desviado do Banco do Pará nas contas no exterior, nos paraísos fiscais. Vamos lá então, começando mais um programa, contando aqui com a presença do nosso comentarista Everton Moreira, que chegou aqui nos estúdios da Web Rádio Cidade Mix, vai conversar com a gente hoje. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Everton Moreira. Bom dia, Juliano, bom dia, Haroldo, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí pelas redes sociais e também pelo aplicativo da rádio Web Cidade Mix. Esperamos que tenhamos um bom dia, né? Abençoado por Deus, e vamos aí começar mais um programa. Ok, obrigado pela participação inicial. Haroldo Nascimento também, cumprimentando aí, dando seu bom dia, modulando os botões mágicos da Web Rádio Cidade Mix. Seja bem-vindo, Haroldo. Muito bom dia, Juliano Zimmer, muito bom dia, Everton Moreira, e aos nossos amigos internautas que estão linkados conosco através do www.radiowebcidademix, e também aos nossos amigos que estão conosco através da página do Facebook. Muito bom dia! Bom dia! Vamos começando então o programa tratando primeiramente dos 2 principais assuntos ligados ao governo federal, e depois a nossa discussão vai ser só exclusivamente sobre São José dos Pinhais hoje, dando um foco maior aqui no município. Então, para começar, a notícia bombástica de ontem, no início da semana. Artistas se dizendo de movimentos sociais protocolaram na Câmara dos Deputados um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O documento contava com o nome de artistas do setor cultural, como cantores petistas de esquerda Chico Buarque, o ex-jogador Walter Casagrande, da Rede Globo, e outros nomes importantes aí do cenário cultural. Bresser Pereira, o economista, que fez o plano cruzado lá nos anos do governo Sarney, e o padre Júlio Lancelotti também assinou o documento. E fora essas personalidades, movimentos sociais como a CUT, MST e a UNE também assinaram o pedido de impeachment.
E o que eles pedem, alegam no pedido de impeachment, são ataques do Bolsonaro contra a imprensa e o direcionamento ideológico em suas declarações públicas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não é hora de pedir um impeachment do presidente, porque já estamos sofrendo muito com a crise da pandemia e não é o momento de criar uma nova crise no Brasil, uma crise política. Começo então pedindo a opinião aqui do nosso comentarista, a análise desse pedido de impeachment, né, Everton Moreira. Daqui a pouquinho eu vou dar meu parecer aqui, mas gostaria que você desse a sua opinião. Mais uma vez, a esquerda achando uma forma de tirar o presidente do poder. Juliano, não tem, na verdade, a oposição não tem o que fazer, né? Eles não têm alguma coisa técnica para bater no Bolsonaro e nem no governo. Então eles ficam inventando esse tipinho de coisas assim que... fofoquinhas, na minha opinião é fofoca, questão de fofoca. O Bolsonaro não é partidário dos artistas, o Bolsonaro não é partidário de classe A, não é partidário de classe B, não ajuda a classe B, não ajuda a classe C. Na verdade, tecnicamente, eu acho que o governo está sendo um governo bom, né? Não é aquele governo excelente, mas está sendo um governo até pela crise que a gente está vivendo, da pandemia, está fazendo o seu papel. Hoje a gente vendo, por exemplo, o nosso vizinho aqui na Argentina, né? Empresas estão saindo de lá e vindo para o Brasil, empresas automobilísticas, algumas empresas também do ramo alimentar. Muitas empresas estão saindo porque a Argentina não gera essa credibilidade que hoje o Brasil gera no mundo. E complica essa situação da Argentina, né, com essas empresas vindo para cá. E para nós é muito benéfico, né? Ainda mais numa época de crise econômica, oriunda dessa pandemia, isso é muito bom. Governos socialistas também, porque geralmente esses artistas eles batem na tecla do socialismo, né? E se você for analisar, por exemplo, hoje a Itália também está saindo da China, as grandes empresas italianas estão saindo da China e querendo vir investir no Brasil, né? Então, tecnicamente, o governo brasileiro está fazendo um bom papel. O que acontece é que não esqueceram ainda da eleição, né, que a gente teve em 2018. Eles não estão admitindo a derrota que eles tiveram nas urnas. E eles querem derrubar o Bolsonaro de qualquer maneira. Por crime de improbidade, eles não vão conseguir. Então o que eles ficam falando? O Bolsonaro critica a imprensa, o Bolsonaro xingou não sei quem, o Bolsonaro fez não sei o que. É isso, só questão de fofoca mesmo, né? Questão de técnica mesmo, não tem nada. Então eu acho que isso é balela, eu acho que é uma coisa, mais um dos pedidos aí que vai ir por água abaixo aí, porque não tem fundamento. 10 horas e 13 minutos, só para lembrar, né? Se não tem população, se não tem o povo na rua, não tem como tirar um presidente. Porque as duas vezes que aconteceu isso no Brasil, foram movimentos sociais que pediram, né, a deportação dos ex-presidentes Collor e Dilma. Então nunca houve um afastamento sem o povo fazendo manifestação. São grupos isolados. Quando derrubaram o João Goulart em 1964, que assumiram os militares, as pessoas foram para as ruas, mais de 500 mil pessoas pedindo a saída de João Goulart. Foi aquela marcha da família com Deus pela liberdade, né? Quando Jânio Quadros renunciou em 61, o povo não saiu em defesa dele, ele renunciou pela pressão que sofreu. Foi diferente. Quando o Collor foi tirado do poder, houve o movimento dos caras pintados em todo o Brasil. Também, mais de 500 mil pessoas invadiram o Congresso Nacional. Ele caiu em 1992. 2013, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas em todo o Brasil, pedindo a derrubada de Dilma Rousseff, né? A retirada de Dilma Rousseff do poder. Derrubaram a Dilma em 2016, pouco depois, né? No movimento Manifestações de Junho de 2013, esse é o nome do movimento. Com os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique, a população foram para as ruas também pedindo o Fora FHC em 1999, com o apoio do Tarso Genro, que era petista e não aceitou também a derrota do Lula para o Fernando Henrique em 1998. E assim que o Fernando Henrique tomou posse no segundo mandato, foi às ruas pedindo para tirar o Fernando Henrique. Inclusive, as duas vezes que o Fernando Henrique Cardoso venceu o Lula nas eleições 94 e 98, foi já no primeiro turno. Foi uma vitória estrondosa. Então eles não aceitaram.
E aí foi a marcha dos 100 mil pedindo fora FHC, movimento de esquerda, mas com a população no meio. E o fora Lula foi logo após o mensalão em 2007. As pessoas também foram à rua depois de todo aquele escândalo do mensalão, pedindo a tirada de Lula do poder. A verdade é essa, o PT, assim como o PSDB, eles não aceitam derrota nas urnas. Em 2014, o Aécio Neves também não aceitou a derrota para Dilma Rousseff, né, e prometeu ser uma oposição incansável no Congresso Nacional. E pediu até a recontagem dos votos, alegando fraude nas urnas, para quem não se lembra. Então, são as situações, né, que a gente tem que botar na balança. O Tarso Genro com o Fora FHC, comandado pelo grupo de esquerda, o Tarso Genro, para quem não lembra, ele soltou um terrorista italiano da prisão, o Cesare Battisti. Ele pediu para o Supremo Tribunal Federal inocentar. O Supremo condenou o Cesare Battisti em 2011. Ele era governador do Rio Grande do Sul, ele detonou o Supremo Tribunal Federal. Então eles ficam se unindo para querer mostrar que tem alguma força, mas na verdade é como o Everton falou aqui. Eles não estão aceitando a derrota nas urnas, que é uma derrota democrática. E esses grupos de esquerda, gente, esse grupo de esquerda aí, eles estão com raiva do Bolsonaro porque ele fechou as torneiras da corrupção. Não tem mais dinheiro para os artistas da Rede Globo. Antes o Lula dava dinheiro para eles de graça, para eles fazerem turnê por aí, para fazerem teatro, apresentações, shows artísticos. E agora o Bolsonaro cortou essa grana. E eles, por conta própria, são tão incompetentes que não conseguem ganhar o dinheiro deles trabalhando honestamente. Eles precisam que o Estado, que o governo estejam parando os projetos que eles têm para eles poderem sobreviver. Essa que é a verdade. Tá aí, ó, a Rede Globo tá demitindo gente a rodo aí, Everton Moreira. Muitas demissões em massa. A empresa está à beira da falência, porque acabou o dinheiro do governo federal. Essa questão da Lei Rouanet, que a gente tanto viu discutir aí no começo, agora parece que deu uma cessada um pouco nisso, mas no início do governo do Bolsonaro, a gente viu muito essa batendo nele, querer acabar com a Lei Rouanet, isso e aquilo. Na verdade, ele não acabou, né? Ele deu uma endireitada na lei. Porque a lei em si, se você for analisar, ela é para quem está iniciando, para aqueles artistas de base que estão iniciando lá embaixo, para eles promoverem, né? Além da carreira deles, eles promoverem também a cultura para o povo. Então era para ser feito shows em praças com artistas pequenos, para serem reconhecidos e terem também essa condição de levar à população um espetáculo, um show de música, um show de teatro, um show de circo, né? E isso não se vê. Isso é uma coisa que a gente não vê. A gente via antigamente, era artistas que já são consagrados, que cobravam 500, 600 mil por um show, receber 30, 40, até 100 milhões de reais para promover um DVD, para promover um espetáculo. Então, na verdade, eles lucravam com o ingresso, né, e colocavam aquele dinheiro para a estrutura deles. Ou assim eles lidavam, né, com a questão do dinheiro público. Não é assim que deveria ser. Deveria ser dessa maneira. Abre o teatro, todo mundo de graça, porque o governo está bancando. Então a gente não via essa situação de pessoas, de artistas que estavam iniciando tendo esse benefício. E hoje é o que está acontecendo, né? Hoje o governo federal está colocando na base, limitou em R$1 milhão o teto, né, do dinheiro que vem da Lei Rouanet, e eles estão sentindo falta dessa mamata, né? Então por isso que eles vão tentar a todo custo derrubar o governo. Eu tô lembrando aqui do Fora Temer também, né? Teve o Fora Temer em 2016, alegar que o Temer era um golpista. Esse mesmo grupo aí, porque a Dilma foi tirada do poder por vontade popular, não foi golpe. E o Temer assumiu naturalmente, conforme manda a lei, como ele era vice-presidente, né? E na época eu me lembro, Everton, que o pessoal também fez um movimento Fora Temer e chamando o Temer de golpista. E na época deu muito bafafá também a respeito disso. Então, 10 horas e 19 minutos, passando para o próximo tema aqui. O ministro do STF, depois de chamar de genocida o pessoal do Exército, lá do governo federal, ele teve uma conversa por telefone com o Pazuello, o ministro da Saúde, né, Eduardo Pazuello, e até a pedido do presidente Bolsonaro pediu para o Pazuello fazer essa ligação com o Gilmar Mendes, bater um papo,
O comportamento está bem diferenciado do Bolsonaro. Se fosse em outras épocas, ele já teria metido a boca no trombone e teria processado o Gilmar Mendes. Mas não, ele agiu politicamente, pediu para o Pazuello ter uma conversa com o Gilmar Mendes. Até o Pazuello acabou ainda elogiando o trabalho do Gilmar Mendes, foi humilde, não repreendeu as críticas do ministro, né? E aí os dois conversaram e parece que o Gilmar Mendes acabou acalmando os ânimos e falou com a imprensa, não se desculpou diretamente, mas reconheceu que errou. É um grande passo, né? Então, quer dizer, por ignorância, o ministro Gilmar Mendes, ele é o seguinte, ele vem ocupando um cargo, ele vem, na verdade, ocupando um cargo no Supremo Tribunal Federal e comandando, junto com outros ministros, um movimento também por baixo dos panos contra Bolsonaro. E eles estão com medo de golpe, de uma intervenção militar. Esse é o medo do Supremo Tribunal Federal. Mas, gente, várias vezes militares estiveram no governo civil, várias vezes os militares disputaram eleições, tirando 64, né? Em outras ocasiões, em 1945, o general Eurico Dutra disputou uma eleição com outro militar, o brigadeiro Eduardo Gomes. Foi uma disputa de militares no governo. E tivemos militares eleitos pelo voto. Tivemos o Hermes da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, lá na República Velha, né? 1950, Getúlio Vargas disputou a eleição com o brigadeiro de novo, Eduardo Gomes, né? Em 1955, Juscelino disputou a eleição com o Marechal Juarez Távora, né? Que foi o vencedor, depois venceu a eleição. Em 1960, o Jânio Quadros disputou contra o general Henrique Lott, né? Henrique Lott. E o Eurico Gaspar Dutra foi o único que venceu a eleição democraticamente na disputa com o civil naqueles anos, né? Inclusive o Dutra coordenou, ele analisava a Constituição. Tudo que ele ia fazer, Everton Moreira, ele consultava a Constituição, como qualquer civil que administra o país, e ele chamava de livrinho a Constituição. Então, gente, vamos deixar para trás essa ideia de que vai haver golpe, porque não vai haver golpe militar. Nem intervenção pacificamente, nem golpe. Vamos deixar 64 para trás, né? E tem correntes aí de intelectuais fazendo campanha contra Bolsonaro e mentindo na imprensa. O Armínio Fraga, que presidiu o Banco Central em 1999, de 99 a 2003, ele que salvou o país da crise do Plano Real, junto com o Fernando Henrique Cardoso, ele está conspirando contra o governo, falando que o governo vai atrair investimento, que o Paulo Guedes está indo no caminho errado. O Pércio Arida presidiu também o Banco Central entre 93 e 95, e inclusive foi ele que formulou o Plano Real no governo FHC, também foi um dos criadores da moeda virtual do Plano Real, dizendo que por causa do desmatamento da Amazônia ninguém vai querer investir no Brasil. Mentira! Pelo contrário, já existe, como o Everton falou agora há pouco, já existem países querendo investir no Brasil. Então o povo precisa parar com medo de uma intervenção militar. Eles ficam inventando mentiras na imprensa e ficam colocando na cabeça das pessoas algo fantasioso. 64 foi uma outra época, eram outros estilos de governo, os militares tinham outra cabeça. Não tem como os militares de hoje fazer o que fizeram em 64, Everton Moreira. O mundo mudou, o mundo está moderno hoje. A democracia está fortalecida, não tem como acontecer. Golpe, eu acredito que golpe militar não, mas está sendo formado dentro do Senado um outro tipo de golpe, né? A gente tem visto aí que o Alcolumbre, ele quer fazer com que o STF interprete de que a reeleição para o cargo de presidente das casas legislativas só sirva para a Câmara, né? E que não sirva para o Senado. Então ele lançou agora que a partir do mês de agosto ele colocará o seu nome de novo para reeleição e levará isso ao STF para ver o que o STF acha disso, qual que é a visão do STF com relação a essa lei, né? Então eles estão querendo passar por cima da lei, né? Isso que eu acho que é a questão de golpe, né? Até porque os ministros do STF já estão bem simpáticos com essa ideia, né? E é uma ideia que está fora da legislação.
Então, dentro do Congresso Nacional não se permite, né, a reeleição. É um mandato de 2 anos e acabou-se. E está cessando agora nesse final de ano. Então, no ano que vem esse ano teria uma eleição para novos membros das mesas. E isso ele quer modificar a legislação sem mudar a lei, né? Então, na verdade, vendo a visão do STF, para que o STF bata o martelo quanto a isso, né? Isso sim é golpe, né? Agora, a questão de golpe militar é impossível, acho que é improvável. A não ser que a gente tenha uma interferência muito grande com relação ao STF mesmo e com relação à Câmara dos Deputados e ao Senado, né, de interferência no poder Executivo. Eles estão interferindo muito, mas eu acho que se isso continuar, não é nem questão do presidente ou do Executivo pedir. Eu acho que é questão da população mesmo se revoltar, como a gente já tem visto aí crescer o movimento, né, Juliano, do AI-5 aí, como todo mundo está pensando aí que já os militares estariam com isso na cabeça. Não, quem está com isso na cabeça é um setor da população que está vendo essa interferência dos poderes, né, entre os 3 poderes ali, não estão se respeitando as regras constitucionais. Então a população tem cansado disso e a população tem pedido isso. E o meu medo é que isso cresça nas ruas, né, porque hoje uma intervenção militar para nós seria danosa, né? Por mais que colocaria a casa em ordem, mas eu acho que regrediria o Brasil aí em 50 anos. Por quê? Porque a gente ficaria travado, as leis cairiam, teriam que fazer provavelmente uma nova legislação, né? Uma nova constituinte. Então eu acho que seria muito danoso para o Brasil. Então a gente tem que torcer para que cada um fique no seu quadrado e cada um respeite o limite do outro. 10h26, até porque os militares já falaram publicamente que não vai haver intervenção naquela manifestação que eles acusaram o Bolsonaro de estar incentivando o fechamento do STF, né? Deu até um processo, o Alexandre de Moraes instaurou um inquérito para investigá-lo sobre isso, sobre as fake news, né? E não teve, naquela época os militares já falaram que não vai haver intervenção. E os militares são pessoas preparadas, tem militares que têm formação superior, colégio forte, uma formação forte. O Pazuello, para quem não sabe, gente, é bom para vocês conhecerem. O Eduardo Pazuello, que está no Ministério da Saúde, ministro da Saúde interino, ele é da parte administrativa do Exército. Então ele tem uma grande experiência em gestão, logística. Ele deu suporte àquela invasão dos venezuelanos em Roraima em 2018. Ele foi secretário das finanças de Roraima, da fazenda lá, o Pazuello. Ele que organizou, assentou o pessoal. Ele fez uma força-tarefa lá com a polícia de Roraima para evitar massacres em massa na Venezuela, aliás em Roraima, por conta dos venezuelanos, que eles já estavam saqueando os estabelecimentos comerciais, estavam agredindo a população de Roraima, e ele foi lá e conteve a situação. E nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, né, o general Pazuello atuou como coordenador logístico das tropas do Exército. Inclusive, ele era subordinado na época ao hoje ministro da Casa Civil Braga Neto, o general Braga Neto. Então, olha só o currículo que ele tem, né, em benefício da sociedade. Quantos trabalhos o Pazuello já fez para ajudar a sociedade nesses pontos aí administrativo e de gestão. É uma pessoa preparada, com toda certeza. Vou dar um abraço pro pessoal aqui, né? Everton Moreira, Natália dos Reis, mandando um bom dia para nós aqui, né? A sogra lá em Minas Gerais, obrigado pela audiência. E a sogra que vai vir aí daqui uns meses, estamos esperando, só passar a pandemia, né? Ela vai mandar pão de queijo para nós aqui. Aí sim. Vai mandar lá uma rapadura, vai mandar todas a parte aí de culinária mineira pra nós aí. Daniel Camargo dos Santos assistindo conosco também, bom dia. Ó, o Daniel falando bom dia, senhores, né? Estamos ficando importante, hein, Juliano? Rapaz, obrigado, hein, Daniel? Obrigado pela audiência. O Xande Silva assistindo, dando um bom dia também. Mas se caso tiver uma intervenção, o Xande Silva pergunta aqui, Everton Moreira, quais seriam os malefícios de uma intervenção militar? Os malefícios seria esse congelamento do crescimento da economia. Eu acho, na minha opinião, que moralmente seria muito bom, né? Porque colocaria tudo na ordem, se faria uma nova eleição geral. Até então, os militares ficariam
no poder como uma intervenção mesmo, com relação até organizar essas eleições, mas o malefício, na minha opinião, seria esse regresso da economia, né? Que hoje a gente tem uma economia, se não boa, estável. Então eu acho que isso seria danoso para a gente, até colocar a casa em ordem. Eu acho que geraria desemprego, eu acho que geraria um pouquinho de caos também, né? Eu acho que as questões de saúde, de segurança também iria dar iriam regredir um pouco. Por quê? Porque até colocar a casa em ordem demoraria, mas eu acho que para um futuro seria melhor. Mas isso não é uma coisa que a gente quer, né? Eu acho que hoje a gente tem que buscar a democracia como a gente tem e tentar fazer com que os nossos agentes públicos, os agentes políticos nossos, se conscientizem que eles não têm 15 anos mais de idade, que eles são senhores de idade, que eles têm uma responsabilidade com o país, né? E que eles têm que engolir às vezes o ego, a soberba, para fazer com que o país cresça, com que a gente tenha emprego, saúde, educação, né? E não intervindo em outras esferas que não são a deles. O STF saiu já do limite deles e eles têm que entender de que legislar não é com eles. Hoje eles querem legislar para que eles mesmos tenham benefício, né? Um dos benefícios do STF que a gente vê é a questão da mordomia. Esses tempos atrás aí, não sei se vocês estão lembrados, mas há 2 anos atrás aí, saiu uma licitação para comprar caviar, para comprar lagosta, para comprar vinhos que custavam cerca de 30 mil reais uma garrafa de vinho. Então esses benefícios que eles não querem perder, né? Coloca eles ali para eles legislar ali com um salário de 10 mil para ver se vai querer. Que eles pagando as contas, que não tem auxílio livro, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo. Lá cada um tem um mordomo. É mole isso, Juliano. Cada um deles tem um mordomo para atender. Então é complicado. Seguranças. Né? Cada vez que eles viajam, leva uma comitiva enorme. É um absurdo de caro isso. Então, na verdade, respondendo ao nosso amigo o Xande Silva, o malefício mesmo que a gente teria aí com relação a uma intervenção militar, eu acho que era o congelamento das ações do governo federal que hoje a gente está tendo. Eu acho que iria dar um período ali de 6 meses a 1 ano ali que a gente sofreria um pouco com relação aí a desaceleração da economia e das ações sociais também do governo. Do jeito que está hoje, só falta uma coisa que eu vejo, algumas coisas, alguns pontos. Primeiro, falta respeito, né? Tem que respeitar o presidente eleito democraticamente, foram quase 58 milhões de votos nas urnas, não foi nada roubado, não foi arranjada a vitória dele, o povo foi lá e escolheu. Então tem que ter respeito com o presidente, respeitar a soberania do presidente da República. Em segundo lugar, precisa haver união. Eu posso ser oposição ao presidente, mas para o bem do país, da nação, eu vou ajudar o presidente nos bons projetos. Na verdade, ser oposição não quer dizer que tem que ser contra, né, Juliano? Eu acho que oposição ela serve para fiscalizar as ações de quem está na posição. Eu acho que eles levam por questões somente política e não questões de governabilidade. Eles não levam nessa condição. Ser oposição é colocar o dedo no olho de quem erra, é chegar no presidente e falar: presidente, essa ação aqui está errada, essa ação ela vai prejudicar a população, então não seria legal colocar isso aqui, eu vou votar contra por causa disso, porque eu não concordo com essa lei que ela não vai beneficiar a população, ela vai trazer um prejuízo enorme para a população. É isso que é ser oposição. E o pessoal não entende. Agora, projetos bons, projetos viáveis, tem que ser, mesmo que sejam impopulares. Hoje, por exemplo, a gente teve já a reforma da Previdência, que para mim não valeu nada aquilo, porque o Brasil caiu agora com essa pandemia, numa crise de novo com relação ao futuro. A gente vai ter que fazer ainda, urgentemente, que eu acho que é a mais importante, uma reforma tributária nesse país, que ninguém aguenta mais pagar essa quantidade de imposto que a gente paga no Brasil. Isso tudo é impopular. Isso tudo é uma questão de que o povo não quer que corte o benefício dele. Mas é uma questão de futuro, tem que ter coragem, tem que ter determinação nessa condição. Assim também que como quando tem que fazer uma lei para gerar um benefício para a população, também tem que ter ciência de que esse dinheiro não vem do nada, esse dinheiro vem de quem paga imposto. Então tem que medir muito bem isso para que não ultrapasse a barreira dos gastos. Então é complicado, Juliano, a gente entender um papel de oposição quando a oposição não sabe o que é ser oposição. Ela quer ser contra, não oposição.
o Brasil é um país que está atrasado milhões de anos aí com relação à política. Você não vê essas atitudes aqui que a gente tem aqui nos países de primeiro mundo. Não tem união naquilo que beneficia a população, naquilo que traz o desenvolvimento para as cidades, que traz desenvolvimento para os países, tem união entre a situação e a oposição. Então hoje, só no Brasil aqui que se cria esse tipo de picuinhas, né? Aonde você tem um presidente do STF, um membro do STF, que expõe uma opinião própria dele, jogando na responsabilidade do Poder Executivo Nacional as mortes da pandemia. Uma coisa que ninguém sabe lidar, ninguém sabe ainda como que está funcionando, o que tem que é eficaz ali para combater a doença, né? Como que tem que ser feito o tratamento, tudo isso é novidade, né? Agora jogar na responsabilidade com uma questão infundada, né? Na verdade ele não teria nem que ter dado essa opinião, não cabe a ele tem que se ater simplesmente à revisão das leis no STF. Qualquer coisa fora disso é opinião pessoal dele e é passível de processo, é possível até dele estar entrando num processo de improbidade administrativa. Isso gera processo para ele e vai dar problema. Agora, vamos ver o que o senhor Aras vai definir, né? Porque ele está com uma situação dupla. Ou ele deixa chateado, né, o pessoal das Forças Armadas, né? Ou ele deixa chateado o STF. Vamos ver quem que vai ganhar nessa briga. E a situação é essa mesmo. Eu acho que só se pensa em si próprio. Cada um pensa no seu umbigo e não se pensa na população brasileira. Foi eleito pelo povo, mas pensa em benefício próprio. E só para fechar aqui esse assunto, nós vamos ter que aguentar o Gilmar Mendes por no mínimo mais 10 anos no Supremo Tribunal Federal, porque a aposentadoria compulsória é com 75 anos, ele tem 65 ainda. Então mais 10 anos aí de Gilmar Mendes enchendo o saco da população brasileira. Vamos passar para São José dos Pinhais, 10h37 já. A Prefeitura de São José dos Pinhais, né, vai publicar hoje, né, vai publicar nas próximas horas um decreto municipal regulamentando as atividades econômicas do município. E o Comitê de Crise para o Enfrentamento da Covid-19 passou a quarta-feira, ontem, no entanto, reunido, né, todos os especialistas aí da área da saúde com o prefeito, tiveram reunidos aí estudando, né, alguns pontos que serão necessários para as novas regras desse decreto municipal, que vão ser aplicados aí nas próximas horas no município de São José dos Pinhais. O decreto estadual, né, divulgado ontem, restringe o funcionamento de algumas atividades comerciais, né, e de serviços não essenciais à população, né. Então, para desacelerar a curva de contágio, o governador vai manter alguns segmentos do comércio abertos, alguns vão ficar isolados, né, e sempre mantendo aquelas regras de isolamento social. E o prefeito Rafael Greca em Curitiba também, por enquanto, vai deixar assim no nível laranja, lá que eles falam, né? Que é um nível que ainda representa perigo para a população. E aqui em São José, eles estão revendo aqui umas possíveis regras do município, específicas de São José. E estão fazendo aí inspeções sanitárias, né? A parte de distanciamento social está sendo cobrada, né? Álcool em gel, uso de máscara vai continuar a todo vapor. Só que a Prefeitura de São José salienta que a reabertura do comércio e a manutenção ainda estarão dependendo do governo do estado e do comportamento das pessoas com relação à contaminação no município. Então, Everton Moreira, São José dos Pinhais provavelmente vai ter algumas mudanças no decreto municipal em relação ao decreto estadual. Mas a gente vê que já está havendo aí uma conscientização, né? E o prefeito criou aquela cabine lá de desinfecção, né? Aquela cabine no centro aqui na Rua 15. Então, aos poucos eles estão decidindo o que vão fazer, né? A cabine é muito importante, mas porém tem que ter também pessoas ali que instruam a população, né? Não adianta também só jogar a cabine ali, que pode ser até que danifiquem a cabine por não saber usar, né? Eu espero que o nosso prefeito ele haja com sabedoria e não faça só para jogar para o público, né?
Eu acho que ele tem que ter ideias, a gente já deu várias ideias aqui, inclusive de alternância de dias aí com o comércio, para ninguém sofrer absurdamente. Todo mundo está sofrendo com essa questão da pandemia, eu acho que não tem muito o que falar nisso, né? Mas que ele tenha sabedoria com a sua equipe, coloque sua equipe para trabalhar, né, na efetividade das ações. E não fique indo no papo de governador, no papo de prefeito de Curitiba, que ele tenha as ideias necessárias e haja de forma eficiente aqui no município para dar o mínimo de impacto possível, né, com relação à pandemia. A questão do comércio é uma questão que está doendo muito. Ontem a gente teve até, inclusive, né, Haroldo, uma manifestação, né, com relação a... Foi ontem ou foi anteontem? Ontem, né? Nós tivemos uma manifestação, né, com relação aí aos comerciantes que foram fazer uma passeata lá na frente da prefeitura, né, exigindo a abertura do comércio. Eu concordo em termos assim com relação à abertura do comércio, mas tem que ser feita uma normativa diferenciada. O comércio não precisa fechar. O que se cobra é a questão de distanciamento, álcool em gel, a não colocar mais gente do que pode se colocar dentro do comércio. Isso já está sendo feito, isso os comerciantes estão fazendo. O que tem que a prefeitura fazer é conscientizar, ou se não fazer doer no bolso das pessoas que estão na rua sem ter necessidade, né? A gente vê hoje aqui na Rua 15 pessoas caminhando que a gente não sabe nem o que está fazendo, para lá e para cá, para lá e para cá. Então a gente não vê uma efetividade da prefeitura de São José dos Pinhais nessa fiscalização. As pessoas que estão ali na rua tem que ter um sentido de estar ali, né? Não precisa todo mundo estar na rua, então tem que restringir as pessoas na rua e que essas pessoas usem máscara, que essas pessoas mantenham o distanciamento se for necessário sair. Então a propaganda que a prefeitura teria que fazer é de conscientização e não é uma propaganda do que está sendo feito. Todo mundo está vendo o que está sendo feito. A questão mais é de conscientização das pessoas que estão caminhando hoje no centro de São José, ou nos bairros. Aqui no centro a gente tem fiscalização até, porque a Guarda Municipal está aqui, agentes de saúde estão também caminhando, mas vão nos bairros. Nos bairros ninguém usa máscara, ninguém está agindo com distanciamento social. Todo mundo, os botecos, bares estão todos abertos, sabe, com todo mundo ali aglomerando. Eu sei que cada um precisa ganhar o seu pão, mas que tenha o devido cuidado para que essa doença não se espalhe mais ainda. Até que a gente tenha uma vacina para isso, todo mundo está propenso a pegar isso. E eu acredito que se essa vacina não vir logo, todo mundo vai acabar pegando. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que poder também cuidar do próximo, né, Haroldo? A gente tem visto aí em São José dos Pinhais aí um certo descaso da própria população, com isso que não está acreditando, né, no que está acontecendo. Acho que a pandemia não é a maioria das pessoas, não, mas tem algumas pessoas que acham ainda que essa pandemia aí é coisa de teoria da conspiração, coisa que colocaram para prejudicar governo, coisa que colocaram para levar o Brasil ao caos. Não é, isso aí é uma coisa real. A gente tem visto aí pessoas próximas da gente aí morrendo de Covid, pessoas aí passando muito perrengue, internada em UTI, entubada, né? Que a gente tem visto assim próximo da gente. Então a gente sabe que isso não é brincadeira. Então a gente precisa de um pouquinho mais de conscientização. Novamente aí, bom dia Everton Moreira, bom dia Juliano Zimmer, bom dia nossos amigos. A gente vê da parte da Secretaria de Saúde um excelente trabalho e novamente aqui a gente reitera os nossos parabéns à secretária Débora Chemin, a toda a sua equipe. Pessoal que está na linha de frente, estão indo nas comunidades também, Everton, estão acompanhando de perto. O comércio fechado pôde provar que na verdade não é a abertura ou fechamento do comércio que vai fazer com que esta pandemia tenha um declive no seu pico. Muito pelo contrário, foi um aumento desta situação mesmo com o comércio fechado. Ontem bateu o recorde no estado do Paraná de mortes, né, devido ao Covid, justamente no dia em que o governador decretou o fim do lockdown, né? Exatamente. Também em São José houve este aumento e com o comércio fechado. O que acontece muitas vezes aí, que o pessoal tem comentado, a respeito a situação das pessoas na rua mesmo.
Porque Fluxo grande, né, de pessoas ainda, né? muita gente na rua, às vezes até sem a necessidade de estar, né? Porque a lógica seria que alguém que está em boas condições de saúde pudesse ir fazer mercado, farmácia, e aquelas pessoas que estão dentro do chamado risco, que são as pessoas com que são hipertensos, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm insuficiências respiratórias, pessoas que têm problemas cardiovascular, enfim, todos os tipos de problemas que se agravam com esse contágio do Covid-19, o coronavírus, que é um vírus aproveitador. Se a pessoa estiver bem de saúde, ela vai e tiver aí com seus anticorpos estiverem fluentes e trabalhando bem, ela vai combater isto. Agora, se a pessoa tiver qualquer tipo de outro problema, ele é um vírus aproveitador e exatamente naquela situação é que ele vai fazer o estrago e que muitas vezes faz aí muitas famílias chorarem. Então, a gente tem acompanhado e notado que os comércios estão, porque precisam também, então estão seguindo à risca o que é pedido dentro do decreto, que é distanciamento social, máscara, álcool em gel, né? Os pequenos comércios estão fazendo isso. Você chega numa lanchonete, tem ali o álcool em gel, né? O pessoal, se tem que usar uma mesa, por exemplo, eu vou pegar aqui ali a lanchonete próximo à catedral, que antes ele tinha perto de mais ou menos chutando umas 60 mesas entre mesas e cadeiras. Ele reduziu a 20, com um distanciamento até mais de 2 metros, porém não pode usar porque é considerado então aglomerações e que não está sendo dado o devido distanciamento. O que precisa? Precisa a pessoa, se ela não tem a necessidade, por exemplo, de ficar muito tempo dentro de um supermercado, não ficar dentro do supermercado, fazer as suas compras e rapidamente voltar, fazer a higienização também, porque isso é necessário. Quando chega em casa, você tem que fazer a higienização. Conheço amigos meus que estão dormindo em quartos separados, porque eles têm convívio diário com muitas pessoas. Tá chegando em casa, a esposa já diz assim, ó, tira a roupa aqui e se manda pro teu quarto, né? Então, pra quê? Pra que não haja, de repente, essa situação. É verdade, você tá rindo, mas é verdade. Acontece em casa. O que você tá querendo dizer com isso? Que o marido e a mulher não pode mais ter uma intimidade por causa do Covid? Enquanto tiver dentro do pico alto do Covid-19, ele está restrito à garagem para tomar um banho no chuveiro que tem lá. E dali direto pro quarto. O Covid vai bater o recorde em divórcio, hein, nessa época. Desculpinha boba, hein, Haroldo? Desculpinha boba, hein? Isso aí é você que não tá comparecendo mesmo, rapaz. 10h47, trazendo alguns dados aqui, ó, em São José dos Pinhais, segundo o último boletim divulgado, né, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então o município estava registrando até ontem, deve ter atualizado esse número, 945 casos confirmados na cidade de São José, 64 pacientes em isolamento domiciliar, 41 pacientes internados por causa do Covid-19, 787 pacientes recuperados e 53 óbitos registrados desde o início da pandemia em São José dos Pinhais. Boletim divulgado também informa 321 casos suspeitos que estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde e 1.029 casos descartados. Então, mais ou menos uma panorâmica aí da Secretaria da Saúde, Haroldo. Você tem a data desse, não? Foi de ontem, foi divulgado ontem. A data de ontem. Na data de ontem. 53. Óbitos 53 já, confirmados. Por conta da Covid, né? Que a Secretaria Municipal registrou aqui, né? E a Secretaria Municipal de Saúde, 1029 descartados. Eu achei que também foi um número alto de casos que eram suspeitos e foram descartados. 1029 que pode ser uma gripe, um sintoma. Outro tipo de doença aí, relativo, parecido, né? Com o Covid nós temos parecido com o Covid, nós temos resfriados, pneumonias, doenças respiratórias, que também tem os mesmos sintomas que o coronavírus. Então a Secretaria Municipal está tendo cuidado de separar caso a caso e analisar individualmente.
Isso eu acho um avanço pela Secretaria Municipal de Saúde de São José. Então, voltando um pouquinho lá também sobre a questão da manifestação dos comerciantes, muito válida, muito necessária. Antes o prefeito já tinha colocado que na quarta-feira estariam então os comércios essenciais e até não essenciais, com algumas restrições a academias e casas noturnas, que deveriam seguir ainda o decreto antigo, e muitos desses de casas noturnas também querem retornar às suas atividades, porém há necessidade que seja feito um estudo de que maneira, porque queira ou não queira, acaba havendo situações de aglomerações. Então é nesse sentido que ainda não se descobriu uma maneira para que as casas noturnas possam voltar, as academias também pela situação de usos de equipamentos em geral, mas acredito que também deve estar sendo feito aí o processo de estudo a esse respeito. Quanto à situação que se tornou um marco e uma briga, na verdade, porque muitos pré-candidatos, tanto a situação prefeito quanto vereadores, queriam estar fazendo parte desta manifestação, com o maior objetivo seria atacar, digamos, hoje quem está dentro aí do poder da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, e fazer com que isso se tornasse de repente um ganho, uma cancha eleitoral. O que, muito inteligente, os comerciantes se reuniram, formaram um próprio grupo e não permitiram que fosse usado como palanque político a situação do que eles precisam no momento. O que eles precisam? Não só a questão de reabrir o seu comércio. Eles têm uma quebra e durante todo esse tempo que não trabalharam, que durante esse tempo que não faturaram, e com estes faturamentos não tem como pagar os encargos, desemprego, né? Os encargos aumenta. E aí o pedido maior ao prefeito municipal, ao Toninho Fenelon, de que entrasse dentro do pensamento uma forma de colaboração também sobre a questão dos impostos que são pagos. Entre o Everton, como empresário, sabe quais são os impostos aí, mas eu vou falar aqui, por exemplo, o IPTU, né? Muita gente aí também está desempregado, acabou perdendo o serviço. Ainda ontem, conversando com um amigo que é empresário, infelizmente, dos 32 funcionários que ele tem, ele vai ser obrigado a mandar pelo menos 20 embora, para ver se ele consegue dar uma volta por cima ainda nesse tempo. E para mandar embora, ele não tem o dinheiro para fazer o acerto. Para fazer o acerto também, o funcionário, como que vai sair dali com a mão na frente e outra atrás? Então existem N situações de que de verdade o comitê de crise deveria estar também dentro desta linha, dentro desta área, deveria estar analisando também como faz, de repente não somos nós aqui os técnicos, somos aqui formadores de opiniões, mas como poderia ajudar também essas empresas que estão dentro dessa crise. A questão dos encargos de impostos, Haroldo, eu acho que agora é muito imaturo a gente pensar nisso. Eu acho que hoje a gente nem deveria de pensar nisso. Por quê? Porque é uma questão que vai se tornar uma questão eleitoral muito mais do que beneficiar a população. Eu acho que sim, o próximo governo, seja ele a reeleição do atual prefeito, ou seja, um outro prefeito que virá aí no ano que vem, né, eu acho que vai ter que fazer uma recuperação fiscal grande no município. Eu acho que vai ter que fazer um programa aí, iniciando já no final do ano, já para colocar para o ano que vem, para que seja feito no ano que vem um programa de recuperação fiscal, seja ele de IPTU, de ISS, de qualquer imposto que tenha com relação à prefeitura, né, que seja encargos municipais. Eu acho que vai ter que ser feito. E eu acho que poderia fazer também um conselho, né, estadual e com os municípios para levar isso também para o governo federal, para que seja feito talvez no âmbito federal mesmo essa recuperação fiscal, porque seria muito mais importante unificar isso num programa que atenda todo mundo, do que um município fazer, o outro não, o governo coloca aqui, o governo federal coloca lá, e talvez os comerciantes, os empreendedores não teriam essa
esse benefício em si total, né? Não adianta também fazer um parcelamento de um imposto, uma recuperação fiscal que seja em 2, 3 ou em 5 anos, só municipal, sendo que a carga maior de tributos que a gente tem hoje é estadual e federal. Então eu acho que deveria, assim, a partir do ano que vem, fazer uma comissão para isso, para fazer essa recuperação fiscal, mas que abrangesse todos, né? Não somente uma classe. 10h55, e só para lembrar de um problema que pouca gente comenta com a pandemia, o problema que as empresas têm com os funcionários pelo seguinte motivo: como estamos passando por uma crise fiscal junto com a crise na área da saúde, as empresas, como o Everton disse aqui, o Haroldo também comentou, as empresas não estão querendo dispensar seus funcionários, porque não tem o dinheiro para fazer o acerto, estão passando por um momento difícil. E aí você pega com os funcionários antigos, a conta é maior ainda. Quanto mais tempo de empresa que um funcionário tem registrado na carteira, maior vai ser o acerto dele. E aí alguns funcionários estão se prevalecendo disso para avacalhar no seu trabalho, fazer aquele trabalho mal e porcamente, dando prejuízo para a empresa. Então olha só que é uma coisa que ninguém comenta isso, e eu tenho observado. Como as empresas não vão mandar ninguém embora, os funcionários acabam avacalhando com a empresa. Começa a pegar um monte de atestado, começam a faltar sem motivo, fazem um serviço mal feito, e aí a empresa começa a atender mal seus clientes. Atendendo mal seus clientes, eles perdem clientes. Perdendo clientes, a falência chega mais rápido ainda, porque ele já está difícil de conseguir clientes, né, consumidores, dependendo do ramo comercial. E aí os funcionários não contribuem com a empresa porque sabem que não podem ser mandados embora. Aí acabam prejudicando ainda mais a empresa. É um ponto que eu levantei aqui já em várias discussões que eu fiz com empresários por aí, e está sendo um ponto muito forte nessa pandemia, a questão dos funcionários das empresas que estão se aproveitando também da pandemia para, digamos assim, em outros termos, para prejudicar a empresa de alguma forma. Na verdade, funciona diferente desta maneira, porque de situação de pandemia, ou como nós chamamos de situação de guerra, as empresas estão liberadas a mandar embora até sem passar pelo sindicato, e ainda podem fazer os cálculos dos acertos e fazer estes parcelados. Quer dizer, existe dois lados da moeda aí. Existe o lado da moeda que você falou e existe o lado das empresas também, que vão tirar proveito da situação para poder acabar de repente se livrando de um funcionário através desse comitê de crise que autoriza que seja mandado embora agora, para que seja discutidos a questão de acerto depois. Tem muita gente que saiu das empresas aí, Juliano, com a mão na frente e outra atrás. Vai ter que esperar agora quando é que vai ser marcado para ela fazer acerto. Além de estar sem nada, desempregado, além de não ter condições de se manter, sem emprego, sem perspectiva de próximo emprego e sem dinheiro também. Eu vou falar das duas hipóteses, porque eu já fui funcionário, né, e hoje eu sou empresário. Como todos, né, nós também estamos passando por essa crise aqui com uma responsabilidade tremenda, né, de manter as equipes trabalhando sem a gente sofrer também com a falta do dinheiro, que a gente está sofrendo muito, né. A gente tenta até o limite, né? Eu acho que a empresa, todas as empresas aí, ninguém quer demitir. A empresa quer faturar, a empresa quer ter lucro e quer crescer, né, no seu ramo de atividade. A gente vê também, Haroldo, isso eu sei que acontece muito do que o Juliano está falando. Tem muitas empresas que sofrem com essa situação, como eu já sofri também várias vezes com essa situação de funcionário se aproveitar. Eu vou dar aqui um testemunho meu do que aconteceu uma vez. Uma vez eu contratei umas pessoas de outro país, eu não vou falar o país aí, mas eu contratei umas pessoas de outro país. Contratei 15 pessoas para trabalhar para mim de outro país. E essas pessoas, quando vieram até mim, elas vieram com uma situação assim de implorar um trabalho. E a gente, comovido com aquela situação, acabou contratando esse grupo, né? Depois da contratação, depois que passou a experiência dessas pessoas, a gente teve esse tipo de situação que o Juliano falou. Por quê? Porque essas pessoas que vêm para o Brasil aqui refugiadas, elas têm um sindicato específico para elas.
Elas têm um tratamento diferenciado que ultrapassa até as vantagens do brasileiro aqui no Brasil. Então, essas pessoas, eu tive que ficar com elas um determinado tempo, inclusive sem trabalhar, por causa dessa situação, porque eu não poderia mandar embora com relação a essa questão de ser refugiado e estar no Brasil. Então, isso acontece muito nas empresas, e eu entendo o que o Juliano está falando. Mas, porém, também a gente vê também muitos empresários aí que eu conheço que aproveitaram dessa situação do Covid para simplesmente falar no popular, meter o pé na bunda daquele que ele não queria mandar embora, que ele não poderia ou não teria como mandar embora sem estar nessa crise. Porque hoje, quer queira ou não, sendo desculpa ou não, ele pode, eu acho que até a questão do Ministério do Trabalho vai ser mais maleável com relação a essa crise. Eu acho que vai ter muito acordo ao invés de demanda judicial. Então, tem empresários também que se aproveitam da situação. Mas é assim, é uma via de mão dupla. Eu acho que dos dois lados tem erros, né? E o que a gente tem que entender é o bom senso, né? Eu acho que todo mundo, seja patrão ou funcionário. Porque eu tenho certeza, se você demitir um funcionário que faz aquele trabalho para você muito bem feito, sem ter motivo, você vai sentir falta dele. Assim como o funcionário, se ele começar, igual diz o Juliano, avacalhar com a empresa, tal, ele pode ficar desempregado, pegar aquele acerto dele, gastar e lá na frente não conseguir um novo emprego, né? Então é uma via de mão dupla e a gente tem que sempre ir pelo bom senso. 11 horas pontualmente, eu quero fechar aqui com uma informação aqui de São José dos Pinhais também. Entre 399 municípios do Paraná, São José dos Pinhais está entre as 27 cidades do estado que tem leitos de UTI exclusivos para atendimento dos pacientes com Covid-19. Ao todo, o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais dispõe de 182 leitos de enfermaria, 10 leitos exclusivos para o Covid-19, além de 10 leitos de UTI regular, 10 leitos de UTI neonatal e mais 10 leitos de UTI de cuidados intermediários neonatal. Então, é uma informação muito importante porque o Paraná está com dificuldades de leitos para pacientes não só da Covid, como de outras doenças, de internamento. Tem hospitais que não estão fazendo internamento de pacientes com outros problemas de saúde por causa da pandemia. E São José está preocupada em separar leitos exclusivos para quem está com a Covid e para pacientes de outros sintomas, Everton Moreira. Eu acho que também é uma iniciativa legal, já está entre os 27 estados sendo destacados aí no Brasil, né? Na verdade a gente tem essa condição desde o início, né? A gente já viu que foi separado esses leitos para atendimento exclusivo, só que o que a gente vê que é muito pouco, né? A gente precisava de mais. Nós temos uma população que ultrapassa aos 320 mil habitantes para ter 20 leitos, né? Hoje a gente tem. Então é muito pouco porque a gente precisa e necessita, né? Eu acho que São José dos Pinhais é um município rico que poderia ter uma estrutura hospitalar muito maior, né? Então a gente... E outra, não é culpa do atual prefeito isso vem de anos, nunca se foi investido nessa situação de crescer o atendimento, de aumentar o atendimento hospitalar em São José dos Pinhais. Por quê? Porque nós somos dependentes muito de Curitiba, somos dependentes hoje, por exemplo, de Campo Largo, né? Porque tem a central de leitos hoje, elas direcionam todos os pacientes, né, que tem na região metropolitana, geralmente estão indo todos lá para o Hospital do Rossio, mas que a gente merecia e precisa, a gente precisa e merece de um atendimento hospitalar aqui dentro da cidade, sim, mas sem demagogia, né? Eu acho que a gente tem que batalhar e trabalhar nos próximos anos aí, os próximos representantes nossos aí no âmbito da política, né? Os políticos aí que entrarem tanto no executivo quanto no legislativo, tem que lutar, tem que se unir para que a gente consiga aqui ou ampliar o hospital aqui de uma maneira substancial, ou se não trazer um investimento aqui de um hospital que seja universitário, porque um hospital comum é fácil de você abrir um hospital, é fácil você montar a estrutura de um hospital, o difícil é manter ele, né? Então hoje a gente vê essa estrutura que a gente tem condições de criar a estrutura, mas não tem condições de gerir, e isso teria que ser feito uma parceria com um centro universitário grande, né, que tenha interesse em investir aqui como um polo de educação também aqui na cidade de São José dos Pinhais, para que essa mesma instituição administre esse hospital, como a gente tem o Mackenzie lá em Curitiba, né? Como a gente tem o Albert Einstein lá em São Paulo, e vários outros institutos aí que são geridos por faculdades ou por universidades, né? Então o que a gente precisa em São José dos Pinhais é isso,
A gente tem, tá bem dividido, tal, mas é o que tem. A gente não tem como crescer mais, né? Hoje, assim, no atendimento, em levar esse benefício para a população. O que a gente vê também é que em período ano eleitoral vem à tona, sempre vem em tela, a questão de novas promessas de um hospital para São José dos Pinhais, porque São José dos Pinhais perdeu a oportunidade de ter um hospital. Depois alguns disseram que realmente aqueles responsáveis por aqueles hospitais ou por aquele hospital, eles fazem sondagem dentro do município, aonde fica melhor, tem melhores condições, menos encargos, menos impostos, e também uma localização como é São José dos Pinhais, com todas as saídas de BRs, aeroporto, proximidade com Paranaguá, em geral, também é uma cidade bem localizada para que pudesse então vir aqui um hospital de renome. Mas em todos os anos sempre a conversa. E o que a gente vê durante todo esse tempo, nós aqui nascidos em São José dos Pinhais e acompanhamos toda a história e política de São José dos Pinhais, acontece sempre, se há uma verba suficiente para a construção de um novo hospital, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Hospital São José, a cada mandato, ganha um puxadinho. É um puxadinho aqui, um puxadinho ali, é outro puxadinho lá. Gasta mais, daria para construir um novo hospital. Uma das situações que muitas vezes dão pau na prefeitura, porque fechou Atílio Talamini, o Hospital de São José dos Pinhais, Atílio Talamini. O Hospital de São José, o Atílio Talamini, pertence a uma família muito influente de São José dos Pinhais. Como sempre. E lá atrás, quando foi fechado o Everton Moreira, já se pagava R$40 mil por mês pelo espaço. Que por quantos anos foram pagos aluguéis que dariam estes aluguéis hoje para ter já um hospital de referência. Então, quem fez a mudança, levando o centro de... aonde nascem as crianças, como que é ali, a maternidade, neonatal, maternidade em geral, levou lá para o Hospital São José, fez muito bem, porque centralizou num local, o que deveria acontecer, por exemplo, de nós termos todas as situações centralizadas em um local. Ali está centralizado toda a situação do hospital e mais também o que vem aí da maternidade. Ter fechado, e muita gente vai dar pau sobre essa situação, porque fechou a Atílio Talamini, a Rui Barbosa, da UPA da Rui Barbosa, a gente concorda. Realmente acredito que não deveria ter sido fechado. Hoje voltou como centro do Covid e depois que passar essa pandemia vai ser devolvido para a comunidade como UPA. Então toda a reestruturação que foi feito lá, hoje está sendo usado no emergencial, né, Everton? Usado aí no emergencial. A gente só espera que isso não fique como promessa também, né, Haroldo? Porque o que mata a questão política hoje é a questão de promessas que se fazem e colocam na população uma esperança. E depois não se faz, não se cumpre. Então esperamos mesmo que façam, né? Que transforme novamente ali o centro do Covid numa UPA, porque aquilo ali faz muita falta, principalmente para o pessoal que mora do lado de lá da BR, né? Que mora de lado na região rural, na área mais afastada. Frente lá, né? Não, Guatupé, é pra cá, borda, Colônia Rio Grande. Campo Largo da Roseira, porque é mais Colônia Rio Grande, Marcelino. Esse pessoal que mora mais na área rural, pra área ali do São Marcos pra frente. Zaniolo, do Cachoeira pra frente, Contenda. Então, a gente tem um sonho, né? De tentar colocar até, inclusive, aumentar essa quantidade de UPA, que a gente conseguisse fazer uma exclusiva lá para a área rural, né, que a gente conseguisse colocar uma UPA também numa região mais lá próxima do Guatupé e da Borda do Campo, que também são dois bairros de São José que são enormes, que tem lá daria para transformar numa cidade, como teve antigamente até um planejamento de tentar fazer uma outra município de Borda do Campo. Isso, então a gente sabe o potencial daquela região e da quantidade de pessoas que precisam, né? Então a gente só torce para que os próximos representantes nossos no ano que vem aí coloquem na cabeça e tenham essa responsabilidade, aqui fechando os meus comentários, né, de que a gente tem que valorizar um pouquinho mais a saúde das pessoas, né? Não somente em época de campanha política. Eu tenho mais um que já ouvi alguém comentando por aí, né? E depois vão falar que não foi o Haroldo Nascimento, mas quando eu estava junto com o Nilton Geraldo,
lá na Rui Barbosa, quando ele estava com o estúdio lá, a gente já fez o comentário a respeito de existir uma linha de ônibus que corte toda a Rui Barbosa, de lá próximo do Umbará, que seria a saída, até no final do Guatupê, que já é quase a entrada pela PR ali, para quem né? vai para Piraquara. Vai por fora o ônibus. Não, por dentro, só pela Rui Barbosa. Pela Rui Barbosa. Diretão da Rui Barbosa. Porque quem vem do Marcelino, quem vem da Colônia Rio Grande, quem vem da Contenda, quem vem do São Marcos, descendo aqui na Rui Barbosa, pode fazer o... como que chama? Quando você, baldeação lá. Você desce em um e pega sem ter custo de passagem no outro. Integração. A integração. Ao invés da pessoa ir até o terminal central, ela pode descer na Rui Barbosa, porque ela precisa ir, vamos supor, depois aqui da 376 para lá, que já é toda a parte lá, região Afonso Pena, ela precisa ir, vamos supor, lá no UPA do Afonso Pena, que é no Boticário. Dá uma volta. Tem custo de duas passagens. Quando eu tinha integração com a Comec, eu não sei hoje como está funcionando isso, até uma questão de informação mesmo que a gente precisa correr atrás. Mas tinha uma época, isso há uns 4 anos, 3 anos atrás, que você descia do ônibus em São José dos Pinhais mesmo, você tinha um certo período para você embarcar em outro sem pagar. É para estar valendo ainda, que é uma hora de integração. Na Rua da Cidadania funciona assim. Só que aqui em São José, infelizmente, o bairro a bairro, que é um ônibus que circula por quase todo, digamos assim, ele tem um itinerário muito extenso e necessário, mas ele não faz integração com os alimentadores, sabia disso não? Não sabia. Não faz. Eu acho que poderia ser feito com todos os ônibus, e que dependendo de qual ônibus tivesse, você paga a passagem. Aí que tá, eu não entendo essa situação. Tem gente que faz leis aí para aumentar a passagem, fazem leis para álcool gel, fazem leis. Por que não fazem uma lei de integração em São José dos Pinhais? Aí que tá, eu acho que falta um pouquinho mais de empenho desses políticos em viabilizar projetos úteis. Projeto inútil qualquer um faz. Aquilo que a gente fala, sabe? Os vereadores cuidando do nome de rua, título de cidadão honorário. Eu acho que a gente está precisando qualificar mesmo a nossa política, não só em São José dos Pinhais, a gente precisa qualificar a política no Brasil. A gente tem visto muitas pessoas despreparadas, Haroldo, né, com relação à política, não tem ideias, as ideias deles são fazer volume, são jogar para a plateia, são fazer ideias assim que caiam no mercado, como se diz o outro, né, para levar simplesmente uma propaganda. Propaganda não gera benefício nenhum para ninguém. Eu sou contra a propaganda. Eu sou a favor de se fazer projetos viáveis, projetos que impactem positivamente na qualidade de vida das pessoas. Nós temos a informação, depois não sei o que aconteceu, se via pandemia, o que não se falou mais no assunto da mudança do Afonso Pena, que está no meio da Rui Barbosa, lá perto do Boticário. Com a saída do terminal do Afonso Pena ali, daria muito bem essa ideia que a gente tem deste Rui Barbosa, né? Que sairia de lá, como já torno a repetir, próximo do Umbará, vindo até quase a entrada de quem vai para Piraquara, toda a vida pela Rui Barbosa. Então não se viu mais falar no assunto da mudança do terminal da Afonso Pena. O terminal foi feito 2 licitações e não teve interessados. Então alguma coisa tem com relação ao processo, né? A licitação está errada. Eu não sei se é deficitária a licitação ou se tem muito empenho das empresas que ganharem para fazer o projeto que se torne inviável. Isso é uma coisa que, em conversa até com o Gilson da Comec, a gente teve já essa notícia que ele já teve 2 licitações, mas infelizmente não teve interessados. 11h03 minutos. Por falta de interesse, então, quer dizer. Vamos encerrando hoje, né? E nós vamos voltar na terça-feira, vamos discutir mais. Vamos ficar aqui até meio-dia, tá boa a conversa, tem mais assunto ainda pra ser, né? Você já tá com a vida ganha, meu amigo. Eu tenho que trabalhar ainda. Obrigado, Everton Moreira, mais uma vez pela participação. Até semana que vem, então. Eu também vou ficando por aqui, né? Eu que saio Você primeiro. Você também, Haroldo. Obrigado. Vou ficando por aqui, prometendo voltar na terça, né? Terça-feira. Hoje é quinta-feira. Foi mais uma semana já. Jesus amado. Prometendo voltar na quinta-feira, se Deus quiser, Ele quer e nós vamos correr atrás. Um beijo no seu coração. Fui. Tchau, tchau. Falou, Haroldo. Tchau, tchau. Falou, Juliano. Um bom dia para você também. Um bom final de semana para todos vocês. E terça-feira estaremos aqui também, se Deus assim permitir. Tchau, valeu. Até terça-feira. A pérola para encerrar. Com o Roberto Requião, eu tenho uma coisa química, de pele mesmo. Quem disse essa frase foi o Lula em 2002, como presidente eleito, declarando seu amor eterno, né? Declarando amor eterno. Tô com água aqui. Tô rouco, né?
declarando seu amor eterno pelo governador eleito do Paraná, Roberto Requião, em 2002, o Lula. Eita, amor, hein? Amor continua até hoje. Vai passar a segunda instância do STF. Até terça-feira, gente. Um abraço, obrigado pela audiência.